O De Bem com Você está de volta e hoje o nosso tema é memória. Como está a sua, hein? Manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o 31 99642 8473. Eu quero aproveitar para falar para você participar de um sorteio aqui na TV Horizonte. É para o filme O Maior Presente, a gente vai mostrar aqui. Manda uma foto, manda uma frase, a melhor frase sobre esse filme, sobre esse tema, O Maior Presente. Opa, tô entortando aqui. A melhor frase sobre esse filme vai ganhar este par de ingressos, tá ok? Aí as respostas e os vencedores estarão disponíveis no site da TV Horizonte. Bom, gente, a gente estava conversando, terminamos falando do que piora a memória, mas também tem o que melhora a memória, né? E um dos fatores que vai melhorar é a alimentação. Antes da gente continuar conversando, vamos só ver então o que a nutricionista Marcela Fernandes falou a respeito disso, da importância da alimentação. Existem alimentos que geram processos inflamatórios no nosso cérebro, fazendo com que perdemos a memória, causa ansiedade, estresse, gera estresse, fora a rotina também do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, esses alimentos geralmente são ricos em açúcar, industrializados, alimentos que estão muito presentes no nosso cotidiano, fazendo com que a gente perca esse tipo de memória devido a essa inflamação que gera no nosso cérebro. Embora seja verdade que os ácidos graxos estão ligados 100% à ação cognitiva, estamos esquecendo de algumas vitaminas e nutrientes, como vitamina C, vitamina D, ferro, cobre, cromo, zinco, e com isso a nossa alimentação acaba sendo afetada. Então, ingerir mais, incluir na nossa alimentação do nosso dia a dia alimentos vegetais verdes escuros, oleaginosas, grão de bico, temperos como canela, cúrcuma, açafrão, cacau também, assim como peixes, né, o próprio ômega 3. E a Marcela falou para a gente também que além desses alimentos, fazem bem para a memória a azeitona, o abacate e o azeite. Então, eu vi vocês balançando a cabeça, concordando com tudo. Verdade. É por aí, né? Sim. Quer comentar, Cláudia? Não, eu acho que os alimentos sempre são bem-vindos, né? Hoje a gente tem que, na verdade, os alimentos podem se tornar o seu remédio. Então, a gente tem que fazer desses alimentos o nosso alimento e o nosso remédio. Pensando assim, esses ácidos graxos, essas gorduras saudáveis, né, são super benéficas para o nosso corpo. Não só para o corpo, mas também tudo que puder nos auxiliar, porque às vezes a gente acha que vou comer um doce. Muitas vezes esse doce, ele pode me dar energia, mas não necessariamente o que você precisa de ingerir, você precisa ingerir uma energia, porém não necessariamente é um doce, né? E as pessoas confundem, né? Uma glicose, você precisa dar uma glicose para o seu cérebro, então não necessariamente é um doce. Você pode dar vários alimentos saudáveis que são benéficos para o seu corpo. Lembrando, né, que essa história de a gente alimentar de 3 em 3 horas, isso tem um fundamento para que a gente mantenha esse nível de glicose alto. Só um complemento que eu gostaria de fazer em relação também à vitamina B12. Sim. A vitamina B12 também é muito importante para a memória, para a cognição. Isso. E então nós precisamos ficar atentos também a isso, principalmente quem é vegetariano, porque a vitamina B12 é na carne vermelha. Na carne vermelha. Sim. Eu estava vendo na pesquisa, na produção do programa, a respeito disso. Muita gente também, na esperança de ter uma memória melhor, ingere muita quantidade de vitamina B12. Não é assim, né? Tem que ser com moderação, com acompanhamento. Onde que a pessoa pode encontrar essa vitamina? A vitamina na alimentação normal? Isso. Carne vermelha, né? Basicamente. Sim, por isso que vegetariano tem que fazer a suplementação. E eu, falando em suplementação, não era nem um tema que eu ia perguntar agora, mas aproveitando, as suplementações para memória, os remédios para memória, eles são placebo ou eles realmente funcionam? Olha, nós precisamos ter, em primeiro lugar, uma alimentação balanceada, né? Conforme a nutricionista conversou, né? Então, assim, se a gente tem uma alimentação balanceada e tem uma ingestão adequada de todos esses nutrientes, a gente não vai precisar fazer suplementação.
que acontece é que a maioria das pessoas hoje em dia não tem essa alimentação perfeita, né? Então acaba comendo fast food, hambúrguer, então acaba tendo uma alimentação carencial. Então, nesse sentido, a suplementação seria interessante. Nós temos, eu até comentei com a Cláudia, uma planta que chama Bacopa monnieri, né? Que mostrou em alguns estudos científicos também ter benefício na proteção da memória. É uma planta que vem lá da medicina ayurvédica e que hoje em dia nós usamos Muito também, legal. exatamente, para a questão de estímulo da memória. Tá? Não para quadros degenerativos, né? Sim. Principalmente para quem tem aquele declínio próprio da idade. Tá certo. E também, para manter essa questão da memória, vocês falaram aí da alimentação balanceada. Lembro que no primeiro bloco você ainda citou a dieta mediterrânea. A Marcela conversou com a gente sobre o plano alimentar. Vamos ver? É muito importante possuir uma rotina alimentar, até para a gente poder traçar essa quantidade de vitaminas e minerais no nosso dia a dia. Não somente ter apenas um dia com essas vitaminas, até porque elas não são estocadas. Então a gente precisa ter essa ingestão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então é muito importante ter um plano alimentar adaptado, principalmente para quem já tem uma memória um pouco afetada, queixa de esquecer o básico, esquecer coisas que foram ditas recentemente. Então a gente precisa traçar essa rotina, esse cotidiano. E vem de encontro com aquilo que você estava dizendo, né, Helena? Que com a idade as pessoas tendem a ter um declínio da memória. É nesse caso, então, que é importante a gente destacar que esse plano alimentar vai ajudar e aquelas pessoas também que não têm uma alimentação correta, né? Isso, exatamente. Agora, a gente estava conversando a respeito desse declínio, ele vem com a idade e eu vi que vocês estavam falando até antes do programa a questão sobre essas idades, né? Que tem uma divergência. Gostaria que você contasse, Cláudia. Eu estava num curso esse final de semana, até com uma neurocientista, e aí o que ela falou é o seguinte, que nós começamos a ter uma perda neuronal a partir dos 27 anos. Então, você pensa como que é isso, né? Quer dizer, uma pessoa até os 27 anos, ela vai bem, mas aí começa a ter um declínio. Não quer dizer que de seguinte ela vai ter um quadro demencial. Mas um declínio para a gente começar a pensar como que a gente tem que se cuidar. Né? Então, assim, na verdade, a gente pensa, não, quando eu tiver com meus 60 anos, eu vou começar a me cuidar, enfim... É um contexto, é uma vida. É para ontem. Né? Eu costumo dizer que é uma caderneta de poupança, é um investimento a longo prazo, claro, né? Para tudo que se refere à saúde. Não é isso? Claro. Exatamente. E a gente já comentou aqui, mas eu acho que não custa repetir, então. A questão da atividade física leva a um sono equilibrado, que tudo isso vai mantendo a memória mais equilibrada também por mais tempo, né? Sim. E em relação à atividade física, ressaltar que a atividade aeróbica. A atividade aeróbica tem estudos que mostram benefícios maiores, né? Então, lógico, qualquer atividade física faz bem. Mas preferir também a atividade aeróbica. Tem que suar. E não só para o sono, tá? Para a questão da memória também. E tem um mínimo? Tem um mínimo, assim, 3 vezes por semana, 20 minutos de caminhada, por exemplo? Olha, a gente trabalha muito com essa questão de 150 minutos por semana, né? Então, seria 50 minutos 3 vezes, 30 minutos 5 vezes. E também meditar, deixar um momento da mente vazia ajuda, né, gente? Porque é tanto estímulo, é celular, é trabalho. Quer dizer, celular, então, nem se fala, Nem se fala. É tanto estímulo que a gente precisa Tem descansar. que aquietar a mente. O ideal é para que você possa ter um pouco mais, até isso favorece uma clareza mental, isso te ajuda a ter mais soluções, né? Planejamento, favorece toda essa questão, principalmente do lobo frontal, para que você tenha essas suas funções executivas mais preservadas. Muitas vezes, se você aquieta a sua mente, você consegue ter resoluções para problemas, né? Ter um processo de aprendizagem melhor, quando você consegue respirar. É importante as pessoas respirarem, porque você tem que oxigenar o seu cérebro, né?
E como é que faz isso, Helena? Porque o celular não sai do nosso lado, né? Como é que Olha, a consegue? tecnologia tem uns aspectos bons também, mas é preciso ter limite. Não sei se você já reparou, Ana, quando a gente pega o celular, são vários aplicativos, é tanto estímulo que a gente fica ali na superficialidade. A gente não consegue se aprofundar em nada, acabamos não terminando. Então, você está lá vendo uma notícia e aparece uma outra que é mais interessante, e você recebe uma mensagem no WhatsApp, né? E essa questão de multitarefas condiciona o cérebro. E se ficasse só no celular, ainda seria menos pior. Mas você acaba levando esse condicionamento para outras situações da vida, né? Então, isso prejudica muito até a aquisição da informação e a consolidação da memória. Sim. Então, tem que ter limite. E tem toda uma satisfação também, né, do uso do celular. Tem uma região no nosso cérebro que chama núcleo accumbens, que tem essa coisa da satisfação, do prazer. As pessoas muitas vezes se tornam dependentes do aparelho. E o ato de você estar estudando, aí você deu aquela parada para acessar uma mensagem, e às vezes daquela mensagem você vai embora. Quando você tenta voltar para o estudo, estudos mostram que para você retomar nesse estudo, você gastaria 23 minutos. Você que muita trabalha coisa, né? muito, né, Cláudia, com estudantes que vão prefazer Enem, concursos públicos. Isso. É muito fácil se distrair, né? E aí a memória já era. Hoje é uma briga isso na própria escola, né? As escolas têm tido essa dificuldade de manter o interesse e a motivação. Então, assim, e também manter a atenção durante um certo tempo. E isso varia também, essa atenção para a pessoa. Então, assim, pessoas que, até você citou o TDAH no início, mas assim, tem pessoas que não conseguem ficar sentado numa cadeira 20 minutos. Tem pessoas, cada pessoa tem que achar o seu ponto de equilíbrio, e tem aquela coisa da técnica Pomodoro, onde você tem que ter um tempo de descanso entre um estudo e outra fase de estudo. Ok, gente. A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho o De Bem com Você está de volta.